Hey Brainstormer, DJ Jo here, e hoje é dia de Joana Interviews! E hoje eu vou entrevistar, na verdade, Joana Interviews hoje vai ser um pouco diferente do que o normal. É normal a pessoa estar aqui comigo, só que neste caso a pessoa não consegue estar aqui comigo porque nós temos, assim, vamos dizer, um continente de distância entre nós. Vou entrevistar a Gisele, minha aluna, que mora no Canadá. Antes da entrevista, eu quero agradecer essas pessoas maravilhosas que estão com o nome aqui, porque elas todas fazem parte do Brainstorm Club. Brainstorm Club é o lugar que você consegue aprender inglês por R$10 no mês, e eu não vou falar mais dele no fim do vídeo, vou falar dele agora, porque no fim do vídeo vai ter a Gisele e uma gata. Então, Brainstorm Club, você aprende inglês por R$10 no mês. Tem 8 horas de inglês lá pra você. E eu fiquei igual essa gata, assim, pulando no seu celular o tempo todo, falando, vem fazer inglês. Mentira, eu não sou o Duolingo, não. Mas é 10 conto no mês e você aprende inglês de verdade, de fato. E é mó divertido e é barato porque todo mundo precisa falar inglês e nem todo mundo tem dinheiro pra isso, né, gata? Então, assiste a entrevista aí e é isso aí. So, are you ready to hear me speaking Portuguese? Yes. It's gonna be strange. I don't think I can. Bom. Vai ser... Ai, olha que estranho. Não tá certo falar com você nessa língua, velho. Não é legal, não. Não, olha que... Não. Eu comecei a me morder de nervoso. Mano, que estranho falar em português com você, Gisele, credo. Sua voz é muito feia. A minha também. Eu não gosto. Obrigada por ter colocado a sua no meio do rolê. Vantagens de não se morar no Brasil, não é mesmo? Quando você fala português, ninguém entende. Se bem que aqui eu já acho que eu não sei, porque eu escuto de tudo, menos a língua inglesa. Então... Ah, é, né? Toronto é essa cidade muito do mal que o mundo inteiro mora aí, menos canadenses, né? É. Quantos canadenses você já trombou aí? Não, eu tenho uma amiga canadense, que é a minha vizinha. Só que, tipo assim, pelo que eu entendi, quando eu tive aqui um mesinho, né, de cursinho de inglês e tal, para poder sair um pouco de casa. Os canadenses em si, que nascem aqui em Toronto, eles não têm muito orgulho de ser de Toronto. Então, assim, eles não têm esse pride, né? Esse orgulho. Eu sou canadense, eu sou de Toronto, eu sou ontariano e tal. Eles têm se eles nasceram fora de Toronto. Sério? É. Não então, tem? muitos deles, tipo assim, até crescem aqui, dependendo, óbvio, né? Da estrutura da família e tal. Mas muitos não ficam aqui. Então, todos eles se dissipam. Pelo Canadá ou então, inclusive, em outros países. Tanto é que esse meu professor, ele morou por, acho que 10 anos, sei lá, acho que na Índia, em algum outro lugar, em Bangladesh, sei lá onde é que ele foi, ter a experiência dele lá. Foi, inclusive, lá que ele conheceu a esposa dele, aí depois eles vieram pra cá. E agora, por coincidência, ele mora em Toronto, mas ele explicou toda essa parte cultural pra gente. Principalmente porque, como Toronto é uma cidade que, assim, é o lugar, é a porta de entrada e de saída, né, para qualquer um do Canadá, obrigatoriamente. Então, aqui a cidade está o tempo inteiro em transformação. Então, eles também, assim, existe uma política que tenta, inclusive, preservar a história da cidade de Toronto. Porque aqui o pessoal quer destruir todos os prédios, assim, tipo assim. Um prédio levantou, dali a 2, 3 anos, aquele prédio inteiro é derrubado e outra coisa é construída. Tipo assim, a cidade é o tempo inteiro uma mutação muito grande. Então, eles não têm nem apreço pela própria história. Que doido! É bem louco. Que doido! E como que é viver fora do Brasil? É você ficar o tempo inteiro fora da sua zona de conforto. Inclusive, eu falo assim, zona de conforto, a galera só pensa no bem-estar. Eu falo, inclusive, de sofrimento. Porque
Zona de conforto é você saber que você tem a sua casa, que você tem o seu ambiente, as pessoas com quem você pode contar e tal. Mas também é você entender que se acontece alguma coisa de ruim, mais ou menos meio que você já sabe como que você vai agir. Quando você tá fora disso tudo, tudo é novo. O sofrimento é novo, as coisas boas são novas. Então, tipo assim, tudo que é ruim e bom é novo. Então, você tem que estar aberto a realmente se desapegar de tudo que você sabia e, ao mesmo tempo, se apegar a tudo que você tem como bagagem como pessoa. Porque isso vai ser um instrumento para você saber lidar com o novo. Que treta, hein? É bem treta, assim. Eu pelo menos interpreto desse jeito. E eu te digo assim como alguém que tem experiência de viajar também para o exterior. Porque tem muita gente que acha que porque é viajante ou teve condições para sair e ter uma viagem fora do país, né? Que, aliás, eu digo que rico mesmo é quem tem dinheiro para viajar dentro do país, porque Brasil é caríssimo para você viajar. Então, quem consegue viajar dentro do país é riquíssimo. Quem viaja para fora é pobre se achando rico. Então, assim, essa é a minha opinião, entendeu? Então, assim, quem se acha muito conhecedor, porque já viajou, já passeou, foi para os States, foi para a Europa da vida, ou até veio para o Canadá, ou para a China, para o Japão, sei lá, eu para onde quer aqui, é completamente diferente. Uma coisa é você ir como turista, passar 20 dias, um mês, curtindo a vida, você só vai ver o lado bom da coisa. Mas quando você vai viver no lugar, bicho, o choque é assim... louco. Tipo assim, coisas que você jamais imaginou, coisas que eu nunca passei no Brasil, eu passei aqui. Então, assim, Mas mais por causa da língua, mais por causa da cultura, mais por causa do quê? Pelo choque de tudo, eu acho assim, é como eu falei, como Toronto, por exemplo, é uma cidade muito internacional, mas para mim, eu me sinto como morando numa cidade interior, né? Porque se a gente for comparar Toronto com São Paulo, por exemplo, que é da onde eu vim, onde eu nasci, para mim Toronto é uma cidade interior. Entendeu? Aqui não tem muro, porra. A pessoa vem bater na minha porta, não tem campainha. Eu morei sempre em prédio, cacete. A pessoa tinha que telefonar lá pra falar, senhora Gisele, fulano de tal tá aqui, tá, tem autorização para entrar? Então, assim, ninguém batia na minha porta. Ninguém olhava a minha janela. É, né? De repente, foi a pessoa andando aqui, ela abre a minha portinha que eu coloquei ali achando que ia fazer alguma diferença e bate. E tudo é muito aberto, porque eles aproveitam muito a luz do dia, né? Devido ao inverno ser muito rigoroso. Por exemplo, esse inverno que passou agora foi 8 meses de inverno. Nossa. Então, assim, escurecia 4:30 da tarde, parecia que era 9, 10 horas da noite. É por isso que tem evening em inglês. Entendeu? Desculpa, a pessoa não consegue não ensinar quando ela vê uma oportunidade, sorry. Toronto, ela é muito agressiva. Eu achei Toronto 1000 vezes mais agressiva nessa questão de movimento, de pessoas, do jeito de tudo ser pelo choque cultural. Porque em São Paulo existe essa quantidade de misturas, mas São Paulo é muito espalhada. Sim. Toronto não é tão espalhada quanto São Paulo, então você sente muito mais isso, esse choque cultural. É China, é Japão, é Índia, é Brasil, é Portugal, é italiano, é alemão, é tudo ali, tudo junto, parece um caldeirão. Sabia que tem uma expressão em inglês pra isso? Melting pot. Pot de... Melting pot. Caldeirão e melt de derreter, né? Então, melting pot, tipo, Toronto é um melting pot, Los Angeles, New York, São Paulo, Tóquio, tudo cidade grande é melting pot, porque junta um monte de cultura e aí forma uma feijoadona de cultura, assim. É bem louco. Que é igual o que a gente aqui em São Paulo, a gente tem essa coisa de achar que São Paulo é Brasil, mas não, cara, São Paulo é completamente diferente do resto do Brasil, a gente não faz ideia, tipo, a gente que só mora em São Paulo, tá em São Paulo o tempo todo, a gente não faz ideia do que acontece no Brasil, de fato, né? Não tem a mínima noção. É tudo muito diferente, é tudo muito diferente. E, bom, né, se a gente for comparar o Canadá com o estado de São Paulo, bom, o estado de São Paulo tem 8 milhões de pessoas mais do que o Canadá inteiro. Então, queira ou não queira, que é mais fácil de manter a ordem do que sim, aí.
Claro. Essa é a grande diferença, né? E eles têm muito essa conexão com a comunidade. Então, acho que essa é a grande diferença. Acho que a parte cultural que mais me surpreendeu pro lado positivo foi essa. E pro lado negativo? O inverno. Essa agressividade toda. Não, nem tanto o inverno. Sério? A agressividade foi pior que o inverno? Foi maior do que o inverno pra mim. Porque pro inverno eu meio que eu já me preparei muito pra isso, assim. Óbvio que você pode, olha, eu vou te dizer uma coisa, você pode se preparar, você pode pesquisar. Aliás, é um dever de quem pretende sair do país, eu acho, para tentar qualquer coisa na vida. E parabéns para quem tenta e acredita que isso pode ser uma coisa legal, mesmo que retorne para o seu país de origem, não se sinta alguém que, tipo, nossa, fiz merda, entendeu? Voltei com uma mão na frente e outra atrás. Não, você não fez merda. A experiência é única, entendeu? Tipo assim, esse é um sentimento muito grande que todo mundo que tenta sair do país tem consigo. Então, isso eu me preparei muito, mas porque assim, você pode estudar o quanto você quiser. Como é que é para alugar uma casa, para comprar uma casa? Como é que funciona o governo, a saúde, questão de trabalho, como que é mais ou menos a cultura local, o tempo, né? Quer dizer, a mudança de clima, porque a gente vive num país tropical. E como é que isso é lá fora e tal, parará, parará. Você pode estudar o quanto você quiser. Você não sabe nada. Que divertido. Você pode ter aula com o melhor professor do mundo. Você vai travar. Que divertido, não é mesmo? E vai chegar aqui e a pessoa vai falar, thank you. Você vai falar, oi? Já que a gente chegou no pedaço do inglês, como é que foi? Primeiro, fala um pouquinho como que foi a sua história do inglês, daí como é que foi pra chegar no Canadá com o inglês que você tinha e o tanto que seu inglês evoluiu, que não evoluiu. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem esse pedaço, porque a gente só começou aqui, ninguém sabe nem quem é você, nem de onde você veio, nem como a gente se conhece, né? A gente só começou a falar porque, né? Porque a gente, né, Ju? Fazer o quê? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Gisele. E eu comecei a ter contato com o inglês como acho que a maioria das pessoas na escola. Uma merda, né? Pré-ensinada. To be. Só que lembro do to be, sabe assim? Eu lembro que a professora chegava lá, começava a falar, mostrar os negócios, eu só copiava, fazia os negócios que tinha que fazer e boa, entendeu? E tudo bem, era só o to be mesmo. Era só o to be mesmo. E assim, muito diferente as coisas pra mim, porque todo mundo tem essa coisa, né, de ter uma música que queria ouvir. Eu nunca tive isso. Música, sabe, de querer traduzir. Acho que, sei lá, parafusa menos, acho que você sabe que tem parafusa menos. O meu parafusa menos foi pra, tipo, traduzir música igual retardada e agora eu falo inglês melhor do que eu falo português, né, então. Não, cara, eu não tive isso. Todos os meus coleguinhas tinham, sabe, nossa, essa música e tal. E eu, tipo, cantava até direitinho, mas eu nunca me preocupei em ficar entendendo nada, sabe, assim, essas coisas. Então, nunca foi um apreço, assim, uma coisa minha. Mas aí chegou uma certa idade, eu tinha o quê? Uns 13, 14 anos. E aí meus pais começaram a meio que... Porque a minha vida inteira foi em escola período integral, né? Minha família é muito pequena, sou filha única. E aí meus pais nunca tiveram muita ajuda, assim, familiar ao redor. Então eles me deixavam na escola. Só que aí eu cresci, a escola que eu tava acabou fechando, eu fui pra uma escola meio período e a minha mãe começou a falar, olha, filha, vamos fazer alguns cursos, algumas coisas, te oferecer algumas opções. E dentre as opções que ela me ofereceu foi um curso de língua e fazer mais alguma coisa, né? E aí eu não queria escolinha. Falei, pô, mãe, eu acho que escola, sei lá, eu vejo meus amigos, eles ficam anos e anos no mesmo negócio, acho que eu vou ficar broxada com isso, né? E aí minha mãe me ofereceu uma professora particular. Eu fiz 1 ano e meio de inglês particular, 2 vezes por semana com essa pessoa, quando eu tinha 14 anos. E aí ela começou, depois de um tempo, a gente saía na rua, eu conversava com ela em inglês e ela só tinha um papelzinho, ela ia me colocando lá as observações e tal.
Enquanto isso, eu também estava fazendo um outro curso de português e matemática para me ajudar, porque eu tinha muita dificuldade com interpretação, né? Então, aí, tanto para uma coisa quanto para outra, precisa de interpretação. Então, eu estava fazendo esse curso também junto. E depois, de repente, só que no inglês, a professora do nada, ela me abandonou. Depois de 1 ano e meio, ela sumiu, porque ela precisava, parece que, fazer de novo algumas provas, que eu nem sabia que existia. Aliás, essa foi a primeira vez que eu fiquei sabendo de provas de proficiência de inglês. E ela precisava fazer, e ela simplesmente me abandonou. Sumiu da minha vida. E aí, aí eu fiquei até sem ter aula nenhuma de inglês, até a minha faculdade. E aí eu senti a necessidade de voltar para o inglês por causa da minha monografia de curso. Eu sou enfermeira. E todo o meu material, por coincidência, veio do Canadá. Então eu tinha que traduzir aquilo. Eu me virei com a base de inglês que eu tinha e vários programas de tradução da internet que, né, você acha, você vai se virando. Só nos Google Translate da vida, hoje. Não só Google, né? Porque o Google não traduzia direito, não. Não, ele ainda não traduz direito, mas naquela época era horrível. Era horrível. Então, assim, se a gente tá falando de 10 anos atrás... Nossa, era zoado. Nossa, o Google Translate 10 anos atrás era muito zoado. Putz. Vamos parar de falar de tempo, porque a galera começa a calcular a idade. Né? É só ver o tamanho do teu filho aí atrás, cara. Não ajuda muito, não. Ele é super gacinho. Só tem 3 esse moleque. Enfim, aí... eu já engatei também pós-graduação, eu meio que surtei nessa época, mas só que assim, eu comecei a procurar escolas de inglês. Logo depois da minha monografia, da apresentação, tudo, me formei. Só que aí eu já embarquei em 2 especializações e vários cursos de atualização. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso de inglês. E comecei a pesquisar em escolas de inglês. E odiei a metodologia de todas elas. Uma delas, inclusive, eu fui fazer o teste e a pessoa olhou para mim e falou assim, isso porque eu estava... Bom, 14 anos, eu tive 1 ano e meio, fiquei até todo esse tempo sem inglês e fui fazer um teste numa escola. Essa escola virou para mim e falou que não tinha o que me ensinar. Como assim? Não, primeiro, como assim? Porque eu falo inglês há o quê? 20 anos, né? Eu ainda aprendo coisas de inglês. Quando a moça me falou isso, a gente não tem nível pra você. Eu fiquei, tudo bem. E fui procurando, aí achei uma que eu achei muito interessante, que seria eu no meu ritmo, só que era furada. A escola fechou. Ainda bem, antes de eu dar meu dinheiro pra ela, né? Que bom. Que bom. Aí eu achei uma outra escola. Pode ficar dizendo o nome da escola? Pode. Ou não? A escola que eu achei que era perto da minha casa e que tinha a possibilidade de eu não estar dentro de uma classe foi a Wizard, na Rebouças. E... eu fiz o teste lá e aí eu comecei no nível 3. E o bom é que tinha o flex time, né? Então, assim, eu podia escolher, apesar de eu, no máximo, dividir os professores com outros 3 alunos que não necessariamente estariam no mesmo nível que eu. Só que eu, muito espertinha, saquei os horários que ninguém gostaria de ir. E como eu tinha a possibilidade de flexibilizar devido ao meu horário de trabalho, eu fiz como se fossem aulas particulares. E aí eu tive o prazer de te conhecer. Você, o Paulo e o Rafa foram, assim, o top 5 do meu inglês lá. E professores, eu dei muita sorte, porque todos os 3 me traziam mais.
E esta foi a primeira parte da entrevista com a Gisele. A gente vai continuar, vai ter pelo menos mais uma parte, com certeza, talvez uma terceira parte, eu não sei, tudo vai depender da conversa, que eu não lembro o que a gente conversou, então vou estar descobrindo junto com você. Mentira, um pouquinho antes, porque eu que vou editar, né? Mas é isso aí, se você clicar aqui em cima, você se inscreve no canal, e se você clicar aqui embaixo, você vê o vídeo que o Google acha que você vai gostar. E então é isso que nós temos pra hoje, você se cuide, não faça nada que eu não faria, um beijo e até amanhã!